Olá meus amigos aqui do canal JR Sertão Cultura. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês, mas gostaria que vocês meditassem nessa história de vida. Eu vim gravar a Feira do Socorro, como vocês estão assistindo aí, a matéria, né, da Feira do Socorro. E aproveitei há mais de 14 anos que eu não andava por aqui. E vim visitar um amigo meu e contar a sua história. Eu vim visitar o meu amigo e contar a sua história. Pois bem, eu não tinha contato, não liguei, conhecia o lugar, pois aqui eu tive um apoio, né? Há mais de 30 anos eu morei nesse lugar por alguns meses. Tive um apoio legal desse senhor, que eu considero como meu amigo, meu irmão, enfim, era tudo para mim. Homem que eu debitava muita confiança. Por onde andei, contei a sua história, pois ele tem uma história de vida, ele tem uma história de vida incrível. Ele foi o primeiro evangélico a chegar aqui no pé dessas serras, tá certo? E ele contava para mim que ele não tinha nada materialmente. Um dia encontrando uma cachorra na Feira do Socorro. Pegou a cachorrinha, trouxe para casa e essa cachorrinha ele trocou numa criação de bode, e hoje, graças a Deus, se tornou um fazendeiro, né? Criou seus filhos muito bem, educou seus filhos religiosamente e também moralmente, logicamente, veio tudo junto, porque quem é religioso também vem logo aquela parte moral, social e etc. Então, para minha surpresa, eu vou mostrar para vocês. Quando eu me aproximo da casa do meu amigo, que eu não vi há mais de quase 20 anos, olha o que eu encontro. Notei logo algo diferente. Veja bem, já fiquei assustado quando eu cheguei. Vocês estão vendo lá. Então, por incrível que pareça, estava e está acontecendo aqui agora um velório. Me dirigi a um pé de algaroba, tá ali. Sempre eu ficava ali com ele, sentado naquele pé de algaroba. A gente ia lá para baixo para a gente conversar. Parti para o pé de algaroba, meio já sentindo, sem sombra de dúvida, estou aqui muito emocionado, né? Acabei de visitar, chegando naquele pé de algaroba, conversando com seus filhos. Pois por incrível que pareça, o amigo que eu vim visitar está sendo velado aqui agora. Pois eu já peço a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o nosso canal, que você possa meditar nisso aqui. Ele não era um velho de morrer de velho, mas ele teve um problema e terminou vindo a óbito. Eu peço a você, que é inscrito no nosso canal, medite nisso aí. A nossa vida é uma lâmpada que pode se apagar a qualquer momento. Eu vou conversar um pouquinho aqui com um dos seus filhos, respeitando, é lógico, o momento de luto, de dor, mas eles me autorizaram, são minha família, meus irmãos, eles me autorizaram a eu conversar com eles. Então vamos conversar um pouquinho com eles sobre o irmão Francisco crente. Já que eu vim para contar a sua história, infelizmente ele está ali sendo velado, mas a gente vai conversar com os filhos dele aqui. Então, pessoal, nós estamos aqui com o nosso irmão, meu amigo, né? Eu a considero como família, ele a mesma coisa. Meu irmão, só para o pessoal entender aqui, porque foi um caso raro, né? Você vir, como eu vim visitar meu amigo, lógico que eu não tinha agendado, não tinha entrado em contato com ele. Fiz a Feira do Socorro e tomei o destino de vir até aqui ver meu amigo e entrevistá-lo ele e contar a sua história. E chegando aqui, Saulo, seu pai está sendo velado. Com certeza. Pelo jeito que você chegou aqui falar, tá, que evento tá tendo aqui? É festa? Eu disse, não, ele tá brincando, né? Mas aí depois eu vi que você tava falando sério. Que não sabia mesmo que meu pai tinha falecido ontem, né? Veio fazer uma visita para ele, né? A gente fica muito, muito agradecido por isso. E é isso aí, o Zé Rodrigo, grande amigo do meu pai aí se conheceram há um bom tempo. Gente boa, esse Zé Rodrigo, né? Conhecido como Rodrigo, né? Eu falei Zé Rodrigo, mas é Rodrigo. Então, as minhas palavras seria essa. Passa para dar ali que ele completa mais aí. Mas só uma perguntazinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal aí cumprimentando, dando aquele apoio, os amigos do irmão Francisco crente. Mas eu quero que você fale só mais uma coisa aqui. Sim. O que você guarda do seu pai, resume aí em uma palavra, duas, fica à vontade. O que eu guardo dele é o respeito que ele tem, né?
a dignidade, que foi um homem que tinha dignidade, né, o meu pai. E inclusive eu estou na posição que ele vivia aqui, né? Ele plantou essas árvores aqui, disse isso aqui é para eu, no meu fim da minha vida, eu colher, ficar na sombra delas, né? Ele vivia aqui, né? Vinha para cá de manhã, só ia para casa à noite. E ficava desse jeito aqui, se balançando. Tá aí a história. Na minha mente é mesmo que eu tá vendo ele aqui. Assim. Muito bem, meu irmão. Tá aí a história contada por um dos filhos do irmão Francisco Crente. E a gente respeitando todo esse momento, mas como já falei, eles me permitiram porque eu considero família, né, irmão? Sim. A gente somos praticamente, sem sombra dos 100% família. Vou mostrar mais uma vez essa redinha onde tá aí o seu filho Saulo, deitado, onde o irmão Francisco Crente ficava aqui. E você ouviu o depoimento do filho dele. Então eu quero que você reflita nisso aí, você que acompanha o nosso trabalho. Esse vídeo é totalmente diferente, saindo fora, né, do nosso segmento, mas como o canal é dirigido por mim, né, eu quero fazer essa homenagem à família do irmão Francisco Crente e deixar registrado aqui que no dia do velório, Deus me trouxe até aqui sem eu saber de nada. Vim gravar a matéria falando sobre o gado, sobre essas coisas, a gente já vai falar sobre um pouquinho a história do irmão Francisco Crente, que hoje ia ser contada por ele. O meu intuito, o meu pensamento era botar ele para contar essa história. Infelizmente ele está ali deitadinho, quietinho, foi repousar com Deus, né, descansar com Deus, e nós vamos continuar contando a sua história, que seja gravado em vídeos ou que seja contando para os amigos. Nós vamos estar sempre falando do irmão Francisco Crente, tá certo? Aqui eu vou falar com o filho mais velho do irmão Francisco Crente, não é o mais velho, o senhor, como é o nome do irmão? Isaac. Irmão Isaac. Irmão Isaac, então hoje é um dia super triste para a gente, para vocês filho, para mim amigo, para os amigos. Pelo outro lado, espiritualmente falando, a gente tem aquela consolação e aquele conforto de saber que o irmão Francisco Crente foi um homem dedicado a Deus, um homem de um bom testemunho, que buscava sempre viver a palavra da Bíblia. E isso nos traz, na hora que a gente está sentindo aquela dor da perca, da ausência, que a gente vai sentir agora, né? Mas a gente vem pelo outro lado, Deus falando para nós que realmente ele era um homem que vivia sempre o testemunho da palavra de Deus, e isso é muito importante. Nas tuas palavras, como você fala do teu pai aqui agora? Eu agradeço ao meu pai, né, que criou a gente aqui nesse lugar e ensinou muitas coisas para a gente. A gente tem aprendido muita coisa. E também a presença do irmão Zé Rodrigo aqui com nós. E nós ficamos muito satisfeitos ali por ele ter aparecido aqui. Foi Deus que enviou aqui. Isso. Nesse momento tão difícil, mas para dar força a cada um de nós, nos abraçamos com toda forças e coragem que Deus tem dado a cada um de nós. Sei que o momento é difícil, meu irmão, mas receba o meu abraço e o abraço de todos os nossos seguidores aqui do canal. Tenho certeza que muitas pessoas vão comentar, vai dar aquela palavra de apoio e vai estar orando por vocês, dando essa força para essa família nesse momento tão difícil, tá bom, meu irmão? Tá bom. Jesus que seja sempre ao teu lado, te protegendo e te consolando, tá bom? Amém. Tá bom, meu irmão. Vamos conversar aqui com outro filho do irmão Francisco Crente, né? Tá ali. Eu quero dizer para vocês, pessoal, apesar de eu ter filmado ele ali no caixão lá, mas por questão de respeito, até a pessoa do irmão Francisco Crente, a gente não vai postar aqui o caixão dele com ele ali, mas a gente vai deixar uma fotozinha dele aqui fixada do lado para vocês conhecerem quem era Chico Crente, tá bom? A gente vai pedir uma foto da família e vamos deixar aqui, você vai estar assistindo esse vídeo e você tá olhando a fotozinha dele aí. É esse homem. Vamos conversar com mais um dos filhos dele aqui, o Dário. Pois é, nós estamos aqui também com mais um filho do irmão Francisco Crente, que é o Dário. Dário, meu irmão, eu sei que não é fácil, né? Todo mundo está sentenciado a passar por isso, né? Seja perca de pai, filho, irmão, enfim. Hoje, a gente já tem sempre comentado aqui, você viu que eu cheguei aqui desinformado do que estava acontecendo, né? E eu quero que todo mundo que está assistindo aqui essa matéria, vocês saibam que eu saí hoje de casa com o propósito. Eu nem liguei nem nada, porque às vezes eu apareci aqui e agora tem mais de 15 anos que eu tinha aparecido por aqui, né, irmão? Fazia muito tempo mesmo. E hoje eu coloquei o propósito no meu coração de gravar a Feira dos Animais,
que é o nosso segmento aqui do canal, gravar a Feira dos Animais, e eu falei, vou visitar meu amigo há mais de 14 anos que eu não vejo, e vou contar a história dele, que a gente vai já falar um pouquinho da história do irmão Francisco Crente aqui. E chegando aqui, mais uma vez falando para vocês que estão assistindo essa matéria, me deparei com um ambiente de velório e coisa e tal, e eu já estranhei, mas eu digo, não, eu vou mostrar para vocês ali, eu digo, esses barracos que vocês estão vendo ali, não é necessariamente tem que ser velório, isso pode ser também um aniversário, mas eu vi um clima meio tenso e já fui entrando meio desconfiado. Chegando aqui, ao perguntar para meus irmãos, você falou que seu pai estava sendo velado. Foi você que eu perguntei, não foi? Isso mesmo. Foi uma surpresa o nosso irmão Zé Rodrigues, ou Rodrigo, como ele queria chamar, ele chegar aqui. Foi surpresa, eu até pensei que ele tenha sido informado ou possa ter visto no status, né? Mas foi um prazer em recebê-lo aqui. A gente fica muito agradecido e estamos felizes com isso, com a presença do nosso irmão. É Deus que faz isso, né, meu irmão? É Deus que faz isso. E é isso. Falar de irmão Francisco é motivo de honra para nós, como para os filhos, né? Principalmente para mim, que sempre ouvi ele desde a infância. Ele é um homem de história, que contava história do passado, da vida dele, como foi a vida de trabalho, de crença. O legado dele dá um livro, dá uma história. Para quem não conhece, irmão Francisco foi um dos pioneiros aqui na região do Socorro. Ele vindo ali da cidade de Exu, ele veio na fé, já veio evangélico, né? Enfrentou muitas batalhas. Ele chegou aqui, um dos pioneiros, um dos primeiros crentes da Igreja Assembleia de Deus, e foi muito criticado, era muito visto com outros olhos, né? Porque na época ser crente era motivo de chacota e desprezo, né? E como dizer assim, era bullying, né? Na época ser crente era bullying. E com o passar do tempo, ele na fé, pregando o evangelho, sempre dedicado na obra, ele trouxe esse legado para nós, os filhos. O maior desejo da vida dele era que os filhos se tornassem crentes, né? Seguissem o mesmo caminho. Trouxe alegria para a gente, trouxe o conhecimento da fé, que era justamente isso que eu quero dizer, que é o legado dele, é a fé em servir a Deus. Crente na pessoa de Jesus Cristo era o que ele mais pregava, o evangelho. E eu queria só relatar um fato, que no final dos dias dele, ele teve uma revelação, permita eu contar, que vou ser rápido, breve, que ele teve uma revelação de Deus, que eu creio muito, que foi Deus que mostrou a ele um mistério, né? Que vai ser um mistério para vocês que vão ouvir. Ele me falou e falou para muita gente, sabe, que ele falou que Deus mostrou a ele que ele iria pregar o evangelho em um lugar, ele ia anunciar o evangelho, ele ia ser um canal de bênção na vida de muita gente, ia evangelizar. E ele, como crente na pessoa de Jesus Cristo, crente confiante em Deus, ele não fez esforço, ele não mediu esforço, né? Fez de tudo, crendo na palavra, uma pessoa de muita crença, que crê muito em Deus. Ele disse: Deus, se não for da tua vontade, eu não irei, mas se for da tua vontade, eu irei. Se não me deixarei tudo e irei fazer a tua vontade. E para concluir, quero dizer aos prezados ouvintes que estão assistindo, ele comprou roupa, comprou mala, né? Malas, comprou roupas, tudo. Fez a bagagem dele e disse: essa bagagem é para mim ir, essa viagem. Só que essa viagem eu não sei se é para ali. Ele apontou para o sul, para o leste e para o oeste.
para o leste e sudeste, né? Para todos os lados, para os 4 cantos do mundo, né? Isso eu não sei para onde eu vou. E eu fiquei na fé que Deus tinha mostrado isso a ele. E isso veio à conclusão que isso era mistério. E concluí nisso, que ele fez a viagem dele. É uma viagem que foi mistério, né? Ele partiu para a glória. E eu acho que ele deixou o legado de Deus, que era anunciar a palavra de Deus. Essa foi a passagem dele aqui na terra, né? Um homem de fé que trouxe esperança para nós e trouxe um bom exemplo de um pai e de um cidadão de bem, pessoa de classe na sociedade, né? Que é uma pessoa de bem vista pela sociedade e de confiança, e trouxe esse legado para nós. E a gente só tem a agradecer. Eu tive ao lado dele no fim dos dias dele, né? E tenho uma honra de dizer que tenho o maior prazer de dizer que sou filho dele. Me sinto honrado, como todos os filhos também se sentem honrados em ser filho do irmão Francisco, né? Conhecido por Chico Crente. Ele deixou esse legado e a gente fica feliz por isso. A gente está fortalecido, está confortado por Deus, porque sabe que foi Deus que chamou ele. E ele deixou esse exemplo para nós e para nós mostrar para outras pessoas que vale a pena servir a esse Deus. Muito bem. Esse foi o legado dele. Muito bem. Tá aí depoimento do filho do irmão Francisco Crente, o Dário. Dário, isso. E Dário, uma coisa me chamou a atenção aí, quando você estava conversando aí, fazendo essa narrativa sobre o que tinha nos últimos dias acontecido na vida do irmão Francisco, quer dizer que ele teve uma revelação, que ele comprou roupas novas, que Deus revelava para ele que ele ia fazer uma missão, ia fazer uma viagem. Fazer uma missão. Certo? Missionária. Missionária, muito bem. Quer dizer, naquele momento a gente dá a entender aqui que Deus era um mistério de Deus. Deus estava passando para ele que ia recolher ele, que ele ia... Só que ele não sabia. Ele não soube discernir se era realmente a partida para a glória. Mas enfim, resumindo tudo, o que Deus estava dizendo ali é que ele ia fazer uma viagem para o céu, né? Pois é, obrigado pela tua participação, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Vamos conversar aqui Amém. com filha. a única filha mulher que o irmão Francisco Crente tem, não é isso? É seu nome? Meu nome é Miriam. Miriam, minha irmã, olha, muito tempo que a gente não se vê, que eu esqueci até teu nome, porque, né? Miriam, tá aí o depoimento do seu irmão, dos outros irmãos, e você, a filhinha do irmão Francisco Crente, a única filha mulher. Então, nesse momento, é um momento meio difícil, né? Fala alguma coisa do teu pai aí. É um momento difícil, um momento de dor, né, para toda a família, mas também é um momento de alegria, assim, que, como meu irmão estava falando, né, continuando o que ele estava falando, meu pai deixou em nós uma certeza, né, uma convicção que um dia nós vamos se encontrar com ele no céu, né. Meu pai foi um homem temente a Deus, é muito prazeroso falar do meu pai. Claro que nenhum de nós vamos ter dificuldade de falar a história dele. E como ele estava falando, né, sobre essa viagem. E o que me faz entender agora, né, a sua chegada aqui, faz nos entender que o mensageiro vai longe. Ele vai viajar, né, o Brasil, o mundo, através desse vídeo. Então, a partida dele vai nos deixar também uma alegria, uma certeza de que o nome de Jesus, ele vai ser sempre glorificado através também do nome do meu pai. Meu pai foi um semeador da palavra aqui neste lugar, plantou, hoje a gente vê frutos, né? Pessoas que aceitaram Jesus, a semente que caiu numa boa terra está sendo, já tem sido colhido frutos, né? Muitas almas para Jesus, a igreja cheia. Me faz lembrar a gente criança, né? Que meu pai nos colocava, nos ensinava a louvar a Deus. O trio era somente nós evangélicos aqui. E a gente aprendeu a louvar, né? Mesmo sem instrumento, que naquele tempo não tinha, microfone. Mas nem por isso meu pai deixou de fazer a obra de Deus, né? Fazer a missão
e proclamar o nome de Jesus. Então, para nós, nesse momento de dor, falar no nosso pai é também uma honra, né? A gente chora, né? Mas também a gente se alegra em saber o homem de um bom legado que foi aqui na terra. Essa árvore que a gente está sentado, a gente sente um pouco a presença dele aqui, né? Que era o lugar que ele mais ficava. Então vamos sentir saudade, muita saudade do meu pai. E dizer a você aí que está do outro lado, que tem um pai, que tem uma mãe, a gente que mora longe, né? Dizer para você assim, que tira um tempo para seu pai, tira um tempo para sua mãe, cuide deles, ame, zele e tenha orgulho do seu pai. Porque nós somos 5 irmãos, né? Era 6, 7, né? Partiu um e todos nós temos esse orgulho de falar do nosso pai, né? Como os filhos que cresceu vendo um homem trabalhador, um homem que se dedicou. Eu no hospital eu vi a carne do meu pai queimada e com aquela certeza que tudo aquilo foi por amor, tanto a nós, filho, como também pela a humanidade, porque meu pai passava o dia todo na roça trabalhando e quando chegava à noite a gente não tinha carro, não tinha moto. Meu pai tinha uma jumentinha e ele chegava muito cansado, né, da roça, mas mesmo assim ele tomava o banho, arrumava todos nós, montava na jumentinha e ia à cidade, o povoado de Socorro, fazer o culto, né, mesmo cansado. A gente sabia que meu pai estava cansado, mas mesmo assim ele nunca negou a fé, né? Ele queria que aquele mesmo amor que ele sentia, aquela chama dentro do seu peito, que ardia, né, dentro dele, ele queria que outras pessoas sentissem, né, que outras pessoas reconhecessem Jesus como Salvador. E muitas vezes eu cheguei até a falar assim, pai, mas para quê? Não tem ninguém lá, ninguém vai ouvir. Ele dizia assim, mas alguém vai ouvir, e essa semente que nós estamos falando aqui, ela vai ser lançada, ela vai cair à beira da estrada e um dia ela vai nascer. E passou muito tempo e quando brotou foi muitas árvores para o reino de Deus, né? Então assim é um prazer muito grande. Então agradecendo aqui ao irmão Zé Rodrigues, né, que compareceu aqui. E eu creio que você veio para fazer com que esse testemunho do meu pai, esse sonho, né, essa revelação que ele teve dessa viagem, chegasse além dos nossos ouvidos, né, que chega ao mundo. Ele teve uma revelação que ele ia uma viagem missionária e o Senhor preparou. Meu pai está ali no meio da casa, mas no semblante do meu pai a gente sente o Espírito Santo, né? A gente vê nele aquele semblante diferente, aquela paz, e temos a certeza que ele foi reinar com Deus, viu? Muito obrigada. Aqui fica as nossas palavras. E quem quiser conhecer a história do meu pai, né? Quiser nos procurar, a história do meu pai é muito linda mesmo. Um exemplo. Meu pai sofreu muito, né? Mas tudo aquilo que o Senhor prometeu a meu pai se cumpriu. Tudo que ele prometeu a meu pai se cumpriu. Meu pai chegou sem nada aqui, né? Chegou só com a promessa de Deus. E o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia. A gente orava. Hoje até ali à beira do caixão eu falei para as meninas que estavam lá comigo, assim, que hoje é um domingo e me faz refletir a nossa oração de manhã. Meu pai acordava no domingo de manhã e a feira, né, do Socorro, e ele pegava 2 sacos, né, aquele saco de cebola, que a gente não tinha uma bolsa bonita, não tinha nada. Ele pegava aqueles 2 sacos de cebola, né, vazio, e ele levantava para o céu e ele orava junto conosco. E eu lembro muito bem das orações do meu pai, que dizia assim: Senhor, estou aqui indo ali àquela feira. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada.
Mas a tua palavra diz que tu és dono do ouro e da prata e tu dá a quem tu quer. O Senhor sabe que meus filhos estão precisando, que eu estou precisando, Senhor. Me dá uma boa feira. E eu lembro que quando chegava a tarde, o meu pai chegava com os sacos tudo cheio, né? Cheio de alimento. E para nós era uma alegria. E eu cresci com essa fé, né? Eu lembro que eu não tinha roupa, não tinha sandália. E meu pai dizia assim, ore que Jesus lhe dá. E eu orava, dizia, Senhor, tu és dono do ouro e da prata. E o Senhor dá quem o Senhor quer. E eu cresci com essa fé. E hoje, para a glória de Deus, eu olho muito e eu falo sempre para meus funcionários. Foi meu pai que me ensinou a ter essa fé. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, mas o meu pai me ensinou a ter fé. E é através da fé que a gente tem conseguido muitas coisas, né? Então, para mim é um legado que eu não vou deixar nunca. É a fé do meu pai. Muito bem. Tá aí as palavras da nossa irmã, amiga Miriam, a única filha mulher do irmão Francisco Crente, né? Depoimento muito importante, minha irmã, tá bom? Então nós vamos agora pedir para trazer os irmãos aqui, vocês, para a gente fazer, apresentar para o pessoal os filhos, a esposa do irmão Francisco Crente e dizer para vocês que eu prometo que em outra ocasião vou vir aqui contar a história completa sobre como o irmão Chico Crente venceu nesse lugar tão difícil, nesse pé de serra aqui, no Alto Sertão de Pernambuco. Não saia daí, continue com a gente aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Tá aí, pessoal, os familiares do irmão Francisco Crente, muitos amigos chegando aí, ó, muitos amigos chegando. Agora são umas 7 horas da manhã, as pessoas chegando para o velório para visitar o irmão Francisco pela última vez, tá certo? Eu quero pedir a vocês desculpa por ter fugido um pouquinho do segmento do canal, mas eu não poderia deixar de registrar aqui a partida do meu amigo, do meu irmão Francisco Crente. Homem que me ajudou, me aconselhou e tem um testemunho de vida incrível. Inclusive, a gente vai voltar outro dia aqui para mostrar para vocês, contar um pouquinho da história. A história que eu ia contar hoje não vai ser possível, pessoal, porque eu estou entrevistando aqui o pessoal, escutando, para vocês terem noção quem era esse homem e o que ele significa na vida dos filhos de muitas pessoas. Eu sou um dos tais, que para mim ele tem uma grande importância. Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima matéria. Espero em Deus que não seja mostrando um velório, mas a nossa próxima matéria vem aí, dando continuidade à cotação de preço e às informações das feiras aqui no Alto Sertão de Pernambuco. Deus abençoe a todos e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura.